Foi para conta o 10º dia da Copa do Mundo, né? Acabou a segunda rodada do grupo F e a gente vai falar nesse vídeo sobre qual dos adversários do Brasil possíveis, né? Caso, claro, o Brasil passe em primeiro ou em segundo, é o mais viável e qual que é o menos viável dos três, entre Holanda, Japão e Suécia. Quem que seria melhor e quem que seria o pior encaixe para a seleção brasileira. Então, vem comigo, você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo de 2026. Peço o seu like, peço a sua inscrição, você que está chegando agora, estamos pertinho dos 1.700 inscritos, então se inscreva para fortalecer aqui o canal, que vai crescendo a cada dia, e também quero que você assista ao vídeo e deixe a sua opinião. Quem que você acha que é mais difícil para o Brasil enfrentar no primeiro mata-mata entre Japão, Holanda e Suécia? Então vamos lá, vamos começar a falar da Holanda, que lidera o grupo, né? A Holanda, ela impressionou nessas primeiras atuações. O primeiro jogo foi um empate contra o Japão, mas o segundo jogo a Holanda ganha muito bem da Suécia. Nos dois jogos a Holanda jogou muito bem. A diferença é que o Japão impôs mais dificuldades do que a Suécia, defensivas, e a Holanda teve mais dificuldade ali, tanto para se defender como para atacar. Num cômputo geral do jogo, apesar da Suécia ter tido aí um grande momento ali da metade do segundo tempo em diante, né? A Holanda marcou então 7 gols até agora na Copa do Mundo e sofreu 3. Se a gente for dar uma passeada por números, é um time que recupera 33 bolas por jogo, tem 7,5 interceptações, 13 desarmes, e é uma seleção que, somando os dois jogos contra Suécia e Japão, que eram teoricamente os jogos mais difíceis do grupo, a Holanda teve 55,5, então teve mais posse que os rivais. Qual que é a diferença da Holanda, né? E assim, eu sei que tem gente que, assim como eu, é chata na questão da geografia, das nomenclaturas, o pessoal me corrige aqui nos comentários, mas Países Baixos é muito difícil de falar, tá? Porque é muito impopular no Brasil. Então, no Brasil, ainda não consigo me desamarrar do Holanda, tá? Eu acho que fica uma linguagem mais fácil para entender, mas eu sei que a grafia correta, que a nomenclatura correta é Países Baixos, tá bom? A diferença do primeiro para o segundo jogo, né? A entrada do Brobbey como centroavante. E jogando o Malen como um segundo atacante, tendo uma referência mais física. Isso ajudou muito a Holanda ali para fazer triangulações, ataques em velocidade, né? É uma seleção que tem muita profundidade pelos lados, com o Dumfries pela direita, com o Hakpo pela esquerda. O Hakpo está fazendo uma ótima Copa, né? Muito rápido, ganhando duelos. E a Holanda, ela tem uma coisa que preocupa muito para o jogo contra o Brasil, para o duelo contra o Brasil, que está sofrendo contra os meio-campos rivais, né? A gente viu o Haiti em alguns momentos ter a posse de bola, a gente viu o Panamá colocando 50% de posse de bola no Maracanã, a gente viu o Egito tendo boa posse de bola. A Holanda tem um meio-campo muito forte. A Holanda tem um meio-campo que te domina, né? Tanto que, assim, os 20 primeiros minutos de jogo que a Suécia não entendeu que o De Jong é o maestro ali começando as jogadas da Holanda e não colocou alguém em cima dele, a Holanda deitou e rolou. Depois que houve o acerto, a Suécia melhorou no jogo. Mas esse meio campo com De Jong, Reinders e Gravenberch, ele é intenso, ele é físico, ele põe volume, e o meio campo atual do Brasil eu não sei se tem a capacidade de enfrentamento com esse meio campo da Holanda. Outra coisa que eu acho que torna o encaixe entre Brasil e Holanda muito perigoso para a seleção brasileira. A Holanda, ela tem zagueiros velozes para correr para trás, né? Com exceção do Dumfries ali, que é um lateral mais ofensivo. Ali sim, o Brasil exploraria muito no eventual confronto ali, costas do Dumfries com o Vinícius Júnior, né? Mas você tem zagueiros rápidos para fazer a recomposição e cobertura, né? Como o Van Heck, o Van Dijk, que é um cara muito bom desse mano a mano, e o Van de Ven, que se não for o zagueiro mais rápido do mundo, é um dos, né? E então o Brasil vai querer jogar os grandes jogos esperando o adversário e tentar fazer transição. Será que isso daria certo contra uma zaga que é mais veloz e que você já tem o meio-campo com dificuldade? E assim, a Holanda tem outra coisa que incomodaria o Brasil, que é a agressividade dos pontas, né? O Brasil está com problemas nas laterais, né? O Brasil
tem basicamente dois jogadores confiáveis que são os titulares, o Douglas Santos e o Danilo. O Danilo atual aguentaria o Rakpo ali pelo lado esquerdo, que está ganhando na velocidade de pontas mais jovens e mais rápidos que o Danilo, de laterais, perdão, mais jovens e mais rápidos que o Danilo? Essa é uma questão. Do outro lado, o Douglas Santos, ele teria muito trabalho defensivo para marcar o Summerville, ou então o Malen, quem jogar por ali. Eu acho o encaixe muito ruim. E outra coisa que a Holanda é boa, que poderia ser uma arma da seleção brasileira, é a bola parada. O Van Dijk está fazendo muito gol de cabeça nessa temporada, é uma seleção muito alta. Então, assim, eu acho que o encaixe é bem difícil entre Brasil e Holanda nesse enfrentamento, né? Agora a gente indo para o Japão. O Japão é um encaixe duro também. Eu acho que o Japão tem aí armas para machucar a seleção brasileira, especialmente na questão da velocidade. Mas o Japão eu já acho que o Brasil machucaria mais, né? Um Vinícius Júnior ali, o Rakpo deu muito trabalho para o Doan. Ali o Doan ficou meio que anulado ofensivamente por conta do Rakpo. O Vinícius Júnior poderia fazer isso. O Brasil poderia, numa eventual bola parada do Gabriel Magalhães. Enfim, acho que o Brasil teria mais condições, né? É que é difícil a gente imaginar um Brasil agora sem saber quem vai jogar no lugar do Rafinha, se o Ancelotti vai tentar mais alguma mudança, né? Então é difícil a gente planejar. Mas a gente viu um Japão que jogou muito bem ontem contra a seleção da Suécia. Da Tunísia, na verdade, né? A Suécia é o próximo adversário do Japão, que a gente vai entender aonde que vai ficar cada um. O Japão jogou muito bem contra a Tunísia, um domínio absoluto, muita velocidade, e foi o Japão que eu tinha imaginado no vídeo que eu fiz sobre o Japão aqui, né? Com o Ao Tanaka sendo volante ao lado do Sano e o Kamada sendo aí colocado mais à frente. Além dele ser um cara de chegada na área, que pode fazer gol, ele é um cara que ajuda muito na pressão. Brasil e Japão seria um duelo muito forte de pressão de lado a lado, né? Então, acho que seria um jogo difícil, porém eu acho que o encaixe é um pouco melhor, né? E assim, também tem uma questão hierárquica, né? Apesar do Moriyasu falar muito que o Japão está perdendo medo de jogar contra grandes seleções, ainda é o Japão contra a seleção brasileira, ainda tem um peso de camisa. A Holanda, ela olha para o Brasil como um adversário difícil, mas vencível, já eliminou várias vezes, né? A Holanda já venceu o Brasil 3 vezes em Copa do Mundo, e foi eliminada em 2. Então ela olha para o Brasil como um adversário difícil, mas que assim, já enfrentei, já ganhei, já perdi, então é mais normal. O Japão ainda tem essa coisa, né? O Japão chega no duelo eliminatório, joga bem e acaba sendo eliminado. Sempre falta aquela coisa. Não sabemos se vai superar. Então todos esses detalhes vão pesando. Um detalhe pró-Japão, se o Japão passar em primeiro e o Brasil em segundo, se tiver esse confronto, que o Japão já se aclimatou a Monterrey, né? A torcida do Japão fez uma amizade colossal ali com os mexicanos. O Japão já jogou nesse estádio, já entende a logística, e essas coisas fazem diferença, né? Se o jogo foi em Houston, com o Brasil em primeiro e o Japão em segundo, é uma coisa. Se foi em Monterrey, o Japão já está mais aclimatado à situação. E esse ponto pode pesar um pouco. Mas eu acho o Japão encaixa um pouquinho melhor do que a Holanda para a seleção brasileira. Indo para a Suécia, assim, eu acho que a gente tem aí um duelo muito mais vencível. Aí eu já acho que o Brasil seria favorito, aí eu já acho que seria um confronto bom. Difícil também, claro, né? Mas é um confronto melhor, né? A Suécia, o problema da Suécia é que ela não daria para o Brasil o que o Brasil quer, que é a transição. O Brasil quer que o adversário venha jogar, né? Até contra o Haiti o Brasil fez isso, então imagina contra os maiores, né? O Brasil quer que o adversário venha jogar para que ele possa ou roubar a bola na intermediária ou roubar a bola no bloco mais médio para poder sair em velocidade da campo para os seus jogadores rápidos correrem e atacar em transição. É isso que o Brasil quer, né? Ou tentar roubar a bola ali já na marcação alta. O Brasil ele quer roubar a bola e te punir, né? Ele não quer construir contra a sua linha baixa.
Só que a Suécia, ela vai baixar a linha e usar o Gyökeres e o Isaac num eventual confronto assim. E o Gyökeres e o Isaac, mano a mano com a defesa do Brasil, seria um perigo, né? A gente viu que o Brasil já tomou gols de lançamentos diretos, aí tomou gol contra a França assim, tomou gol contra o Marrocos assim. Então seria perigoso. Só que por que eu acho que a Suécia é o melhor encaixe? A Suécia é o melhor encaixe porque a seleção brasileira enfrentaria uma seleção que não se defende tão bem. Ela tem uma estratégia e pela característica dos seus jogadores, essa estratégia é válida, mas ela tem falhas de marcação, né? A gente viu a Holanda fazendo aí a festa na defesa da Suécia. Dificuldade de pressão, de fechar espaço, liberdade. Então, assim, apesar do Brasil não ser muito bom em furar linha baixa, esse jogo traria para o Brasil possibilidades. O Brasil teria oportunidade de fazer gol contra a Suécia defendendo em linha baixa. Eu acho que isso seria interessante, né? Mas, assim, também é um confronto duro, também é um time alto, também é um time que poderia te punir numa bola parada. Eu acho que os 3 jogos são duros, né? E assim, se a gente for pensar ainda, esticando um pouco o vídeo, o Brasil tem a possibilidade de ficar em terceiro se ele perder o jogo, né? Não é o mais provável, mas também não é impossível. Se o Brasil ficar em terceiro, enorme possibilidade de jogar contra a Alemanha, que já está garantida em primeiro do outro lado da chave, que a gente viu a Alemanha ganhando da Costa do Marfim de virada, né? É um confronto que seria muito aberto, se fosse Brasil ou Alemanha. Esse não é um confronto aí que está tão previsto, porque pode ser que, se o Brasil ficar em terceiro, dê outra combinação, mas pode acontecer. E aí esse Brasil e Alemanha seria um grande jogo, né, com a Alemanha jogando mais em linha alta, dando mais transição para o Brasil, mas tentando punir o Brasil. A Alemanha também com possibilidade. Seria um jogo bem aberto, entre duas seleções gigantescas, teria aí a coisa do 7-1 voltaria, enfim. Então, o jogo seria em Houston também. Então, o Brasil em primeiro ou em terceiro. Se cair com a Alemanha mesmo, como as probabilidades indicam, seria em Houston, em segundo seria em Monterrey. Então, assim, eu acho que, para resumir o vídeo, para mim, o pior encaixe é a Holanda. O Brasil enfrentar a Holanda hoje seria, para mim, uma grande possibilidade de dar adeus cedo na Copa. Então, acho que o Brasil, se puder fugir dos holandeses, seria bom nesse momento. O que você acha? Você que está aí do outro lado. Você concorda comigo? Você acha que o Japão é mais difícil? Você acha que qualquer um o Brasil passa? Você acha que qualquer um o Brasil perde? Qual que é a sua opinião? Eu vou ficar ansioso para ler os comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.